Olá, seja muito bem-vindo ao canal Português com Eduardo Moura e hoje vamos corrigir mais uma prova do Instituto Selecom para o Cefet aqui do Rio de Janeiro, ok? 10 questões de língua portuguesa que vão ajudar o seu desempenho aí na sua prova, entender direitinho como é que essa banca trabalha. Então vamos juntos sem perder tempo. Prova na tela grandona aí para vocês, temos um texto, né, falando sobre tecnologia, a tecnologia e seus impactos na sociedade. Bom, como eu tenho desenvolvido a minha estratégia aqui com vocês, é que, primeiramente, a gente vá até a questão, cheque essa questão, e aí a gente decide se vai ler o texto inteiro, uma parte do texto, ou de repente nem haverá necessidade de ler o texto para algumas questões. Isso pode acontecer e vocês vão perceber isso, ou quem já está acompanhando o nosso conteúdo no canal já tem percebido. Então vamos então para a primeira questão, que já está aqui do nosso lado direito. Será que dá? Isso, ficou grandão, deixa eu ver como é que tá. Tá ótimo. A primeira questão, então, na tela. Número 1. O objetivo desse texto é expor ideias sobre determinado assunto e, assim, persuadir o leitor. Uma característica presente nele e que está ligada ao convencimento do interlocutor é o uso de A. Vocabulário técnico. B. Argumentos. C. Personagens. Ou D. Gírias. Gente, dá para matar a questão sem ler esse texto. Agora, se você tiver dificuldade, você lê o texto para tentar entender. Mas o próprio comando da questão, ele está te dizendo o seguinte, que o objetivo do texto é expor ideias, ok? Aqui, ó, o objetivo do texto é expor ideias. É um texto que está ali argumentando, trazendo pontos de vista, algo muito parecido com o que vocês fazem, por exemplo, na redação de vocês, ok? Sobre determinado assunto, né, expor ideias sobre determinado assunto e assim persuadir o leitor. O que é persuadir o leitor? É convencer o leitor. Ele quer trazer ideias que convençam os leitores ou o público que ali está lendo, ok? E aí ele pede uma característica, ok? Presente nele que está ligada ao convencimento do interlocutor é o uso de. Gente, para persuadir, para convencer, para expor ideias, eu preciso de vocabulário técnico? Não, né, gente? Nem pensar. Eu preciso de argumentos? Ah, isso vale para a vida, né? Para convencer alguém, eu preciso de argumentos. Portanto, gabarito letra B. Mas vamos ver as outras alternativas, porque é função do candidato olhar todas as alternativas, ok? Mesmo que você já tenha a resposta certa. Ele precisa de personagens para convencer alguém? Não, gente. E de gírias? Tampouco. Então, uma questão que não te obrigou a você voltar no texto ou ler o texto para você matar e acertar a questão. Portanto, número 1, gabarito, letra B de bola. Vamos então para a segunda pergunta, que já está na tela. O ponto de vista defendido no texto é o de que a tecnologia é positiva porque aqui não tem jeito. Aqui nós vamos ter que voltar no texto. Então, é ponto de vista que a tecnologia que a tecnologia é positiva por quê? Letra A, permite o rastreamento de dados bancários com maior facilidade. Letra B, a privacidade e os dados pessoais vêm sendo preservados. Letra C, permite facilidade na comunicação com pessoas que estão longe. Letra D, a manifestação de posições políticas favorece o convívio social. Bom, gente, aqui tem que ler o texto, porque ele é bem claro. É o que está defendido no texto. Então, você não pode simplesmente, por sua vontade, chegar lá
e achar que essa daqui é a letra A, letra B, letra C, enfim, é a que é mais coerente para você, porque a pergunta não é sobre você, não é sobre o que você acha, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que o senso comum que as pessoas na rua acham, ok? É sobre o que o autor acha do texto. Então vamos ler o texto e aí a gente volta para ver qual alternativa é a correta, ok? Lembrando que ele fala de tecnologia, algo positivo, tá bom? Então vamos lá. Vamos mudar agora aqui. Vamos para cá. Pronto. A tecnologia e seus impactos na sociedade. Como o avanço constante da tecnologia, não podemos negar que muitas mudanças estão acontecendo na forma como vivemos, trabalhamos e como e nos relacionamos uns com os outros. A tecnologia trouxe muitos benefícios para a sociedade, como o acesso à informação em tempo real e a facilidade de comunicação entre pessoas de diferentes partes do mundo. Aqui, gente, se ele está falando de positivo, né? Benefícios é uma palavra muito importante para a gente tentar matar essa questão. Então, ele fala aqui de benefícios: o acesso à informação em tempo real e a facilidade de comunicação entre as pessoas. Se eu não me engano, nós temos uma alternativa lá que fala sobre isso, mas mesmo assim, vamos continuar lendo o texto, porque a gente vai ler o texto como um todo, ok? Impactos da tecnologia na sociedade. São muitos os exemplos positivos da tecnologia no dia a dia das, das pessoas e empresas. Então, aqui também fala de exemplos positivos. Elas nos trouxe uma série de facilidades, já que é possível desempenhar tarefas sem sair de casa, diversas tarefas sem sair de casa. Então, desempenhar diversas tarefas sem sair de casa por meio de dispositivos conectados à internet. Além disso, ela contribui com a segurança, afinal, existem diferentes plataformas que oferecem serviços como, por exemplo, de localização, seja de pessoas, veículos ou objetos, como o celular. Então, aqui também fala que a tecnologia contribui com a segurança, porém, ela fala na localização de pessoas, veículos ou objetos, ok? Usando apenas o smartphone, as pessoas conseguem monitorar a localização de cargas, os pais podem saber onde os filhos estão, inclusive rastrear o celular pelo número, em tempo real, em caso de roubo ou furto do aparelho. No entanto, também precisamos discutir os impactos negativos que ela pode trazer, como a dependência excessiva de dispositivos eletrônicos e a perda de privacidade. É importante compreendermos melhor esses impactos para que possamos utilizar a tecnologia de forma consciente e equilibrada. Saiba mais. Os riscos de exposição excessiva nas redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais se tornaram um meio de comunicação indispensável para muitas pessoas. No entanto, a exposição excessiva pode trazer graves riscos à privacidade e segurança de usuários. Segurança dos usuários. Compartilhar informações pessoais, como localização de dados bancários, por exemplo, pode facilitar a ação de criminosos virtuais. Então, aqui já tem um contraponto, ok? Além disso, a exposição de opiniões políticas e religiosas pode gerar conflitos com amigos e familiares, causando até mesmo prejuízos profissionais. Vale lembrar que tudo que é publicado na internet fica registrado e pode ser usado contra o usuário futuramente. Por isso é importante ter cuidado com o que se compartilha nas redes sociais. E sempre revisar as configurações de privacidade, evitando assim possíveis problemas futuros. O impacto da tecnologia em nossas vidas é inegável, desde pequenos dispositivos que carregamos em nossos bolsos até grandes sistemas que controlam a produção. Em massa, a tecnologia está presente em quase todos os aspectos de nossas vidas, e essa presença só tende a aumentar. Veja que o texto começa, gente, trazendo pontos positivos. Ele vem para a parte final trabalhando com pontos negativos. Porém, a questão fala de aspecto positivo. Então, é no positivo que vocês vão ter que se ligar, tá bom? Vamos lá. Com isso, surge a necessidade de entendermos como essas tecnologias funcionam e como podemos usá-las ao nosso favor.
A tecnologia também pode ser vista como uma ferramenta para facilitar tarefas cotidianas, como fazer compras online, monitorar nossa saúde ou até mesmo nos conectar com pessoas que estão distantes. Importante é estarmos abertos ao aprendizado e adaptação às mudanças importantes, às mudanças constantes, perdão, do mundo digital. Ok? Aqui ele volta a trazer um ponto positivo, né? Pode ser vista como uma ferramenta para facilitar tarefas cotidianas, como compras online, monitorar a nossa saúde ou até mesmo conectar pessoas que estão distantes. Então, vejam vocês que o texto ele tem pontos positivos, depois vem para os pontos negativos, volta com pontos positivos. Provavelmente a banca vai gerar uma espécie de confusão e vocês vão ter que acertar qual é a alternativa que se encaixa ali dentre a que eles apresentaram como a resposta correta, tá bom? Importante é estarmos abertos ao aprendizado e adaptação às mudanças constantes no mundo do mundo digital. Passando para o outro lado, né, tem mais um pouquinho de texto. É inegável que a tecnologia tem um grande impacto na sociedade atual. Como vimos, ela pode trazer benefícios significativos, como a melhoria da comunicação e o fácil acesso à informação. Então, aqui, novamente, ele volta a frisar os pontos positivos, benefícios significativos, comunicação e fácil acesso à informação. Aí vem o contudo. Contudo, não é sentido de oposição, adversidade. Vamos lá. Também precisamos estar cientes aos riscos. Aqui ele já volta a falar do ponto negativo. Riscos associados ao seu uso excessivo e descontrolado. A exposição constante nas redes sociais pode afetar nossa saúde mental e emocional. Por isso, é crucial que todos nós encontremos um equilíbrio saudável na forma como utilizamos a tecnologia em nossas vidas. Devemos ser responsáveis e conscientes do impacto que nossas escolhas têm, não apenas em nós mesmos, mas também dos outros ao nosso redor. É necessário estarmos atentos aos riscos potenciais para podermos minimizá-los ou evitá-los. Que tal começar a implementar mudanças positivas no seu dia a dia? Vejam vocês que eu marquei só os positivos, por quê? Porque a questão pede positivo. Ok? Então, não vou perder tempo com os negativos. Vamos voltar a ler a questão e as alternativas novamente. Vamos lá. Número 2. O ponto de vista defendido no texto é de que a tecnologia é positiva por quê? Porque ela permite o rastreamento de dados bancários com maior facilidade? Não, gente. Ao contrário, ele trouxe essa informação como uma coisa negativa, não como uma coisa positiva, ok? Então, você não pode marcar a letra A. A letra A não é o nosso gabarito. Isso foi apresentado como algo negativo, ok? Letra B. A privacidade e os dados pessoais vêm sendo preservados? Gente, não foi esse o ponto de vista defendido pelo texto, e ao contrário, tem um momento do texto que ele fala que o compartilhamento dessas informações, ele acaba colocando os usuários em risco. Então você também não pode marcar a letra B, ok? Vamos juntos. Letra C. Permite a facilidade na comunicação com pessoas que estão longe? Sim, esse foi um argumento trabalhado em algumas oportunidades, inclusive no final do texto. Volta aqui no final do texto, ó. É, é no final da coluna 1. Vamos voltar aqui no final da coluna 1. Ou até mesmo nos conectar, ó, com pessoas que estão distantes. Ele fala isso no final do texto e ele fala isso também. Deixa eu ver se ele fala no início do texto. Fala no início também. Que é a facilidade de comunicação entre as pessoas. Aqui ele nem fala das pessoas que estão longe, ok? Mas no final daquela coluna, da primeira coluna, ele fala dessa facilidade de se comunicar com as pessoas que estão longe. Então, esse é o nosso gabarito letra C. Mas vamos dar uma olhadinha na letra D. A manifestação de posições políticas favorece o convívio social? Gente, ao contrário, ele falou que as manifestações de posições políticas, ela não só pode tumultuar o ambiente da internet, como pode gerar problemas com familiares, inclusive problemas de ordem
de emprego, né, de posição no mercado de trabalho, ele fala sobre isso no texto. Então, também você não pode marcar a letra D. Portanto, coerentemente com o que o autor do texto falou, o nosso gabarito é a letra C, a facilitação da comunicação entre as pessoas que estão longe. Número 2, letra C. Vamos agora, então, para a questão de número 3. A relação entre coesivo referencial e a palavra retomada está está corretamente indicada em. Então, ele está marcando uma palavra e a gente vai ter que verificar se a palavra que está no final de cada alternativa está sendo referida à indicação que foi feita no final aí de cada opção. Ok? Vamos ver alternativa por alternativa. Letra A. Ela nos trouxe uma série de facilidades. Então, o que ele vai te exigir nesse tipo de questão? Ele quer que essa palavra aqui, ó, ela se refira à tecnologia. Como você vai saber? Você vai ter que voltar no texto. Então, gente, a gente vai ter que ir para o terceiro parágrafo. Ele te ajudou a marcar o parágrafo. Então, vamos para o terceiro parágrafo. Ela nos trouxe uma série de facilidades. O que você vai fazer na sua prova? Primeiro, você vai marcar a numeração dos parágrafos para te facilitar. Aqui é o título, né? Aqui não marca. Então, cada espaçozinho aqui é referente a um parágrafo, esse espaço da borda da folha para o início da informação naquele bloco. Nós chamamos de ponto parágrafo, esse espaço aqui, ele marca cada parágrafo. Então, aqui nós temos um parágrafo, 2 parágrafos, aqui é subtítulo, tá? Então, aqui mais 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5 parágrafos, 6 parágrafos, mais um subtítulo. Subtítulo não tem um espaçozinho, tá, gente? 7 é o sétimo agora? 7º parágrafo. 8º parágrafo, texto grande. 9º parágrafo. 10º parágrafo. Aqui são 2 linhas só, mas é um parágrafo, tá? 11º parágrafo. 12º. 13º. 14º. 15º e 16º. Isso vai te ajudar a você voltar na marcação aqui, ó. Tá vendo? Ó, 3, 4, 13, 14. Ó, 3, 4, 13 e 14. Então, você já sabe onde está cada parágrafo. Se você marcar na prova, te ajuda. Então, vamos para o terceiro parágrafo. Ela nos trouxe uma série de felicidades. Esse ela seria o tecnologia. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ela nos trouxe uma série de facilidades. Eu falei felicidade? É facilidade. Vamos ver se é sobre tecnologias. Para ser termo coesivo, referencial, esse pronome ela ele tem que ser citado anteriormente. Então vamos procurar o que foi dito anteriormente para saber se esse ela é tecnologia. E vai ser sempre sem assim. Sempre anteriormente, ok? São muitos os exemplos positivos da tecnologia no dia a dia, das pessoas e empresas. Ela nos trouxe. Ela quem? Pessoas, empresas, tecnologia, dia a dia? Tecnologia, gente. É isso mesmo. Ela está se referindo à tecnologia. Ok? Então, portanto, o gabarito vai ser a nossa letra A. O coesivo referencial, gente, para esse tipo de questão, ele vai ser um termo citado anteriormente. Sempre um termo anteriormente. Tá bom? Então você checa, porque às vezes eles vão confundir vocês, colocar outras palavras que não têm a ver, e aí pode te derrubar. Quer ver? Vamos lá.
Além disso, ela contribui com a segurança. Ele quer saber se o ela é internet. Internet é palavra feminina? É, a internet, pode ser. Se fosse uma palavra masculina, você já poderia até descartar. Teria que ser ele, não ela. Mas vamos lá checar no quarto parágrafo. Além disso, ela contribui com a segurança. Quarto parágrafo. Estamos aqui, ó. Ela contribui com a segurança. Eles estão falando que se refere à internet. Vamos ver o anterior. Aqui nesse ela, a gente sabe que é a tecnologia, né? Então vamos ler como se fosse tecnologia. Ela nos trouxe uma série de facilidades, já que é possível desempenhar diversas tarefas sem sair de casa, por meio de dispositivos conectados à internet. Além disso, ela contribui com a segurança. Gente, segue falando da tecnologia. Esse ela também é sobre tecnologia, não é sobre a internet. Então, a letra B realmente não poderia ser o nosso gabarito, ok? Esse ela daqui está se referindo também à tecnologia e ele definiu como internet. Então, a letra B está errada. Letra C, como vimos, ela pode trazer benefícios. Nesse caso aqui, está dizendo que o ela se refere à sociedade. Vamos ao 13º parágrafo. É inegável que a tecnologia tem um grande impacto na sociedade atual. Como vimos, ela quem de novo, gente? De novo, tecnologia. De novo, a coesão referencial para a tecnologia. Então, ele disse aqui que é sociedade, não. Então, também não pode ser a nossa resposta, também seria tecnologia. A letra C está errada. Letra D. Devemos ser responsáveis e conscientes do impacto que nossas escolhas têm. Gente, essa daqui nem precisaria voltar na alternativa para ver que ela está errada. Aliás, não precisaria voltar no texto. O que? Aqui mesmo a gente está vendo que esse que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele sempre se refere a um termo anterior, ok? Ele tem sentido de o qual, ok? Devemos ser responsáveis e conscientes do impacto o qual nossas escolhas têm. Está falando de quem, gente? Está falando do impacto. Nem precisaria voltar ali no texto. É um pronome relativo falando da palavra impacto, ok? Portanto, gabarito, letra A. Número 3, letra A. C não está falando de escolhas, está falando de impacto, ok? Gabarito, letra A. Vamos para a próxima questão. Passando então para o outro texto, texto 2. Nomofobia. Você se sente ansioso quando está longe do seu celular? Tema interessantíssimo também. Caiu na prova do Cefet. Vamos lá ler a questão primeiro. E aí a gente decide o que vai ler do texto. Número 4. O tema principal do texto Nomofobia. Você se sente ansioso quando está longe do seu celular? É. Letra A. O cuidado que se deve ter com a tecnologia. Letra B. A divulgação de pesquisas na área de tecnologia. Letra C. A ansiedade decorrente da dependência da tecnologia. Letra D. A apresentação de um livro sobre dependência tecnológica. Bom, gente, de cara já dá maior vontade de marcar a letra C, só pelo título. Mas eu não recomendo que vocês façam isso, é muito perigoso, que pode ser uma falsa impressão que a banca está te passando. Então, minha recomendação de segurança é: leia o texto e veja qual alternativa se enquadra e até confirme se a sua impressão está certa, ok? Vamos lá então, vamos ler. Nomofobia. Você se sente ansioso quando está longe do seu celular? Você sente ansiedade ou aflição quando está sem o seu celular?
pois saiba que isso se chama nomofobia. A condição já foi alvo de diversos estudos na última década, embora não seja considerada um transtorno na última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5, que é referência internacional. Em seu livro Nomofobia e Dependência Tecnológica do Estudante, de 2020, o mestre em Educação e Novas Tecnologias Kleber Biancassi conta que a nomofobia surge da junção de nomobile, sem celular em inglês, com a palavra phobos, do grego fobia ou medo. Diz ele, abre aspas, os indivíduos com a nomofobia, ao se sentirem impossibilitados da condição tecnológica, podem manifestar sintomas físicos como ansiedade, tremores, falta de ar, sudorese, tontura e até mesmo ataque de pânico, afirma Biancassi no livro. De acordo com um estudo publicado em 2019 no Journal of Family Medicine and Primary Care, a origem do termo nomofobia remonta a 2008, quando pesquisas do Reino Unido descobriram que cerca da metade dos usuários de celulares sentiam algum grau de ansiedade quando perdiam um aparelho, ficavam sem cobertura de rede ou sem crédito. Os resultados foram reforçados por estudos nos anos seguintes. Em 2017, por exemplo, uma pesquisa feita na cidade de Pune, na Índia, com 145 estudantes de medicina no primeiro ano, estimulou que cerca de 60% deles tinham nomofobia moderada e mais de 22,1% foram descritos como tendo nomofobia grave. Bom, vamos falar desse texto então, meu povo. Olha só. O texto ele fala sobre a questão da nomofobia. As pessoas estão doidas com esse negócio celular e ficam ansiosas por não estarem próximas a seus aparelhos. Isso é um fato. Então ele faz um questionamento aqui no primeiro parágrafo. Depois ele cita um estudioso que lançou um livro, ok? E ele cita aqui que os indivíduos que têm nomofobia, eles se sentem impossibilitados da conexão tecnológica e podem manifestar sintomas como ansiedade, tremores e falta de ar. Ele fala desse problema, ok? Ele cita um estudo também, o texto, né? Já não mais o estudioso Biancassi, e sim o texto, ele cita um estudo para quê? Para dar substância, musculatura a esse tema que ele trabalhou, ok? Então vamos ver qual alternativa se enquadra naturalmente aí na número 4. Então, lendo novamente, o tema principal do texto, nomofobia, você se sente ansioso quando está longe do celular, é o cuidado que se deve ter com a tecnologia? Eu achei essa letra A um pouco aberta. Vamos segurar ela um pouquinho, gente. Ele fala até que tem que ter um cuidado com a tecnologia, mas aqui não está muito específico que tipo de cuidado é esse. Vamos segurar essa. Letra B, a divulgação de pesquisas na área da tecnologia. Gente, esse é o tema principal. Divulgar pesquisas na área de tecnologia? Não. Tomem cuidado com isso na prova de vocês. Ele, às vezes, vai citar algo que transcorreu no texto, mas ele não necessariamente será o tema principal, ou a tese, ou o assunto do texto. Gente, as pesquisas foram citadas para dar musculatura, sustentabilidade ao que o autor falou, ok? Então não pode ser a letra B. A divulgação de pesquisas não é o tema principal. Letra C. A ansiedade decorrente da dependência da tecnologia, eu acho essa a melhor alternativa, ok? E essa, de fato, é o gabarito. Ela está mais completa que a letra A, ok? Então, entre a C e a A, você tem que marcar a C. A C está muito aberta. Que tipo de cuidado? Não é muito específico. Na letra C, ele é específico. Ele fala da ansiedade. E a nomofobia está falando dessa questão da ansiedade sobre estar longe do celular. Letra D, a apresentação de um livro sobre a dependência tecnológica é aquilo que eu falei na letra B. Isso é uma passagem do texto, porque um estudioso, que é o Biancassi, ele dá uma declaração, fala que ele tem um livro, mas o tema não é esse.
O tema principal, meu povo, não é esse. O tema é a questão da ansiedade. Então, também você não pode marcar a letra D. Eu não considero a letra A uma alternativa errada, mas entre a A e a C é inevitável que a letra C é a alternativa correta, é a completíssima para você marcar nesse tipo de prova. Então, gabarito, letra C. Essa questão aqui, quem conseguiu acertar, eu dou os meus parabéns, porque eu tenho certeza que a questão número 5, que é uma questão de gramática, foi uma questão que definiu o futuro de muita gente ali no ranking da prova do Cefet, quando foi realizada essa prova. Ok? Uma questão de conectivo. E não era fácil. Olha, eu já vi questão de concurso de ensino superior mais fácil que essa questão aí. Eu achei que o Instituto Selecom pegou muito pesado nessa questão, mas sem dúvida foi o que diferenciou ali na prova de língua portuguesa. Considere o seguinte fragmento. A condição já foi alvo de diversos estudos na última década, embora não seja considerada um transtorno na última edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A reescrita cujo sentido se mantém é. Gente, ele tem 4 alternativas aí. E ele quer saber qual alternativa foi reescrita de forma correta. Qual é o pulo do gato desse tipo de questão? Ou seria uma questão de pontuação, ou seria uma questão de conectivo. Então, o que você faz? Primeiro, você dá uma olhada se a pontuação está errada de alguma alternativa. Eu vou dizer para você de cara, todas as questões estão com a pontuação correta. Então, tem uma questão de sentido, ok? Quando tem uma questão de sentido, dá uma olhada se tem a questão do conectivo. E vamos trabalhar esse conectivo. De cara, você vê que tem um conectivo nessa questão, que é o conectivo embora. Quem está estudando nessa altura já sabe que se trata de um conectivo concessivo, ok? Então, aqui estamos diante de uma concessão. Então, você tem que marcar a alternativa que tenha um conectivo de concessão. Quais são os conectivos de concessão? Vou lembrar todos aqui para vocês. Ó. Vamos lembrar. O embora, não é? Que a gente já tem na alternativa. Ainda que, mesmo que mais? Apesar de que, conquanto, por mais que, posto que, e se bem que. Todos esses são concessivos. Gente, lembrando que concessão e conectivo adversativo, eles têm um sentido de contraste ou de oposição. Mas na hora de equivaler sentido, não pode misturar os conectivos concessivos com os adversativos. Então vamos ver os conectivos de cada alternativa. Então vamos ver aqui. Na letra A, nós temos o apesar de. Ó, apesar de está aqui. E o apesar de que, o apesar de, ok? Serve para esse caso aqui. Vou só botar também aqui o apesar de. Gente, vou botar apesar de, acho que fica mais tranquilo para vocês entenderem. Pronto. Na letra B também tem o apesar de. Então, essas duas alternativas estão no páreo, porque para eu trocar um conectivo de concessão, eu tenho que usar um outro de conexão para manter o sentido. Ele está pedindo para o sentido se manter. Na letra C, eu já tenho o conectivo mais. Opa! Mais é concessão?
Vou até pintar de outra cor aqui. Mais é concessão? Está aqui nessa listinha? O mais está aqui nessa listinha, gente? Não está. O mais é o quê? O mais é adversativo. Essa alternativa você não poderia marcar, porque ele usou um conectivo adversativo. Ok? Então, retira a letra C. Letra D. Ele usou o conectivo porém. O porém está na relação, gente, dos concessivos? Não está. Ele também é um conectivo de adversidade. Então, também não pode ser alternativo. Poxa, Eduardo, e agora, hein, Eduardo? Ficaram duas alternativas com apesar de, e os dois são concessivos. Sim. Só que o que você tem que fazer, gente? Na oração subordinada, porque as concessivas são orações subordinadas, a parte da oração que está com conectivo, nesse caso aqui, é a subordinada concessiva. Ok? A parte que não está com conectivo, nós chamamos de oração principal. Então, o conectivo, apesar de, tem que estar aonde? Na parte que está o conectivo embora. Se ele estiver na parte onde está a oração principal, que é a condição, já foi alvo de diversos estudos, estará errado. Vamos ver aqui. Letra A. Apesar da condição já tiver sido alvo, opa, olha a frase aqui, oração principal. Ele colocou o conectivo na oração principal. Não, gente. E aí você está trocando, você está transformando a principal em subordinada. E aí você não está mantendo o sentido. Então a letra A também não pode ser o gabarito, ok? Agora reparem na letra B que ele manteve o apesar de não ser considerado um transtorno. Junto aqui, ó, é igualzinho, ele trocou embora pelo apesar de não seja considerada. O embora, ele foi usado na mesma parte, olha aqui, ó, que no comando da questão. Ele foi usado dentro da oração subordinada concessiva. Então, portanto, o gabarito é letra B. Questão difícil, derrubou muita gente com toda a certeza, porque era uma questão que você primeiro tinha que olhar se tinha algo de pontuação, não tinha. Tinha algo de ortografia, não tinha. Então, partimos para o conectivo. Tinha conectivo. Né? Embora e o apesar de. Foi o que ele trabalhou, dois conectivos de concessão. Não esqueçam os conectivos de concessão. A banca Selecom cobra muito isso para os alunos do Cefet. Embora ainda que, mesmo que, apesar de, com quanto, por mais que, posto que, se bem que. Vocês têm que ter esses conectivos concessivos na língua, na ponta da língua. Sempre cobram. E essa questão foi uma das mais difíceis que eu vi o Instituto Selecom cobrar. Ok? Então, portanto, gabarito, letra B de bola. Questão complicadinha, hein? Bom, vamos para a questão número 6, então. Já está aqui na tela. Nesse cordel, as escolhas lexicais que resumem a temática do texto são. Vai ter que ler, gente. Só tirar aqui as setas para não atrapalhar vocês. Pronto, acho que agora saiu. Aí não vai ter jeito, gente. Ih, não saiu tudo ainda não? Deixa eu ver agora se sai. Não dá para ler, né? Dá para a gente ler. Vamos ter que ler o texto e depois ver quais das palavras aí tem a ver com o texto. Ok? Então vamos ter atenção ao texto. É uma poesia, tecnologia do agora, cordel moderno.
Estou ficando cansado da tal tecnologia, só se fala por e-mail, mensagem curta e fria, Twitter e Facebook. Antes que eu caduque, vou dizer tudo em poesia. Não é mais como era antes, é tudo abreviado. Você só tem 2 letras, o O e o E. Foi riscado. Para declarar o amor, basta botar uma flor e um coração desenhado. Arroba agora não pesa. Gente, o peso de gado é por arroba, tá? A gente usa muito as redes sociais, no e-mail. Arroba agora não pesa, é parte de um endereço, ponto final nem se usa ou vai até no começo. Agora é ponto .com. Se o site é muito bom, ele vale um alto preço. Para piorar a linguagem, o emoticon é um risco, tem símbolo para tudo, ponto e vírgula, um asterisco, um beijo significa. Para entender como fica, decifre esse rabisco. Tenho saudade das cartas escritas com a própria mão. Mandava no mês de junho, só chegava no verão. Mas matava a saudade, era texto de verdade, nas linhas do coração. Agora escrevo e envio, chegando na mesma hora, mas quando vou prosear, a pessoa foi embora. Abriu outro aplicativo, o mundo ficou cativo da tecnologia agora. Felizmente, para orar, não precisa de internet. Deus escuta todo mundo. Se quiser, faça esse teste. 2 pontos são 2 joelhos, seus lábios são aparelhos, desde que Deus interprete. Texto de Milton Duarte. Nesse cordel, as escolhas lexicais, ou seja, as escolhas das palavras, que resumem a temática são caduque, escrevo e escuta. Caduque, gente. Caducar é o que resume. O que escreve, o que escuta. Esse caducar aí, não. Não. Tem nada de caducar. Letra B. Saudade, coração e poesia. Ele fala de saudade. Ele fala de coração. Não, gente. Linguagem, flor e verão, ficou aberto. Agora, olhem a letra D, arroba internet tecnologia. O texto todo fala sobre a questão da temática de internet. Então, você tem que marcar, ainda que você tenha dúvida entre uma ou outra, a letra D. Letra D, arroba internet tecnologia, são as 3 palavras que mais simbolizam o texto todo. Gabarito, letra D. É um texto de internet, gente. Tecnologia de comportamento atual na internet. Texto muito tranquilo. Questão número 7. Ao longo desse texto, o eu lírico compara a comunicação de hoje com a de antigamente. Nesse sentido, a ideia de presente e a de passado podem ser observadas respectivamente. Gente, muita atenção. Respectivamente na ordem. Então, a primeira frase, ela tem que ser de presente, ok? E a segunda, ela tem que ser de o quê? De passado. Então, primeiro é presente, segundo passado. Na ordem, vamos lá. Só se fala por e-mail. Presente ou passado, gente? Presente. Presente. Opa, começamos bem. Então, a primeira está certinha. Não é mais como era antes. Gente, ele está falando do quê? Do agora. Não é mais. Ele comparou com o passado, mas ele está falando do agora. Então, é presente com presente. A gente quer presente com passado. Então, a letra A não pode ser. Letra B. É tudo abreviado. Opa, temos o E. O E é presente. Mas matava a saudade. Opa, matava é passado, não é? Temos o nosso gabarito. Temos um presente e temos um passado. Gente, na letra A não dá para ficar com dúvida por conta do era, tá? Porque ele primeiro fala que não é mais, ele está falando do agora, tá? Então, gabarito, letra B. Letra B tem uma frase primeiro do presente e depois do passado. Mas vamos ver as outras. Letra C, arroba agora não pesa. Presente. Estamos falando do presente. Chegando na mesma hora. Gente, chegando é gerúndio, né? É ação decorrida, né?
decorrido ali no tempo presente, nesse caso, chegando na mesma hora. Você manda mensagem, ela chega na mesma hora. Então, presente com presente não pode ser o nosso gabarito, tá? O gerúndio, gente, ele é uma narração, ele é uma situação, ele é uma situação que ele ocorre, ele é durativo, tá? Pensa no gerúndio como algo que durou um tempo maior do que o instantâneo. Mas nesse caso aí é situação de presente, tá bom? Escritas com a própria mão. Não, aqui é passado. Então essa daqui não poderia ser. Passado era texto de verdade, passado. A segunda até estava certinha na ordem, mas as duas são passados, não podem ser o gabarito. Portanto, gabarito, letra D de dado. Vamos para 8. Temos um texto 4. 4 textos, hein? Vamos ler a tirinha. A tirinha é curta, então sempre ler, ok? Como todos sabem, a tecnologia nos trouxe rapidez. Prim, prim, temos uma onomatopeia aqui, tá, gente? Que é a onomatopeia do barulho do celular, não é? Um celular nos faz perder a paciência em questão de segundos. Atende essa jossa. Mas o computador é campeão. Destrói uma vida inteira com a velocidade do pensamento. Perdi tudo. Pã, outro barulho, outra onomatopeia. Na tirinha dos bichinhos de jardim é revelada uma quebra de expectativa em relação à fala da Joaninha no primeiro quadrinho. Porque se presume que, gente, ela começa falando que a tecnologia trouxe rapidez. Só que essa ideia se mantém no segundo quadrinho? Não, porque ela fala que perde a paciência. Então ela não se mantém no segundo. E no terceiro? Também não, porque o computador é campeão de destruir uma vida inteira. Você pode perder fotos, arquivos, documentos, enfim. Então, ele começa num ponto positivo, mas vai mudando, né? Vai tendo um contraste aí. Então, ele quer saber que há essa quebra de expectativa, há esse contraste em relação à fala da Joaninha. Por quê? Letra A. Porque a gente imagina que seriam apresentadas, e presume imaginar, tá? Então, presume que seriam apontadas as vantagens viabilizadas pela tecnologia? Sim. Era isso que nós imaginávamos. Ela falou tão bem no início da tecnologia que a gente imaginava que ela ia apontar. Isso não acontece, mas essa quebra de expectativa aconteceu por conta disso. Letra A é o gabarito. Vamos ver as outras. A agilidade proporcionada pela tecnologia seja uma novidade? Não, 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 não. Ela aqui, gente, ela queria saber falar de rapidez, mas não era propriamente uma questão de novidade. O que se esperava é que ela trouxesse vantagens. Tá? Não, letra B não. Não tem esse caráter de novidade. Seria discutida a frustração pela demora em realizar uma ação? Não é presumido que tenha essa quebra por conta de frustração. É presumido que se esperava que se falassem coisas positivas e não falou. A letra C também está fora. Prova difícil, hein, gente? Letra D. A tecnologia promove um atraso na realização das atividades? Gente, não era isso que se presumia. Se presumia que, né, ela mantivesse ali o êxito que ela falou da tecnologia. Reparem, ela fala bem da tecnologia, trouxe rapidez, mas depois ela destrói tudo que ela falou. Então, gabarito era a letra A. A gente imaginava que seriam apontadas vantagens, pontos positivos pela tecnologia. Gabarito, letra A. Número 9. Na primeira fala do último quadrinho, podemos identificar duas figuras de linguagem como? Então, na primeira fala do último quadrinho. A primeira fala é essa aqui, ó. Mas o computador é campeão, destrói uma vida inteira com a velocidade do pensamento. Bom, tá dizendo que tem duas figuras de linguagem. Gente, computador é campeão? Não, né? Quem é campeão é o quê? O ser humano, né?
Até um animal numa competição pode ser um campeão, mas um computador ele não pode ser o campeão, gente. Então aqui nós estamos diante de uma prosopopeia ou personificação, ok? Destrói uma vida inteira, computador não destrói nada, é o ser humano que destrói, não é? Com a velocidade do pensamento. Vamos ver se temos aí a personificação ou as alternativas. Ó. Antítese e personificação. Temos personificação. Mas antítese, gente, tem alguma coisa ali no campo do oposto possível? Vamos ler de novo a frase. Ó. O computador é um campeão, destrói uma vida inteira com a velocidade do pensamento. Não, gente. Antítese tem que ter um sentido ali oposto. Ganhar e perder, ok? Destruir e ser campeão não é uma antítese. Então, você não pode marcar a letra A. Outra questão capciosa essa, hein? Letra B, metáfora e gradação? Não, tem personificação, gente. Não tem metáfora e não tem gradação. Hipérbole e paradoxo? Letra C, hipérbole e paradoxo. Gente, tem hipérbole? Tem hipérbole. Porque, gente, o computador ele destrói uma vida inteira com a velocidade do pensamento. É um exagero, né? É um exagero. Mas ele tem um paradoxo? Não. Personificação ele tem. E hipérbole também tem. Gabarito, letra D. Ali tem uma característica ao computador que é ser campeão, destruir, são características humanas, e tem todo um exagero dizendo que ele destrói. Volta lá na frase, que ele destrói com a velocidade do pensamento, ok? Isso é um exagero. Então, portanto, gabarito, letra D. Fechou? Número 10. Lembrando que nós temos aula de figuras de linguagem aqui no canal. Se você tem dificuldade nas figuras de linguagem, assista a esta aula que está aí no nosso canal. Número 10. Na expressão atende essa jossa, característica de uma fala mais informal. Vocábulo destacado evidencia. Gente, o que é jossa, gente? Vamos lá. Ele evidencia que o desconhecimento do personagem sobre palavras disponíveis na língua portuguesa? Não, gente. Ele usou uma palavra formal ali, digamos assim, para classificar de forma negativa o computador, né? Na verdade, é o celular. Foi o celular. Para caracterizar o celular. Não. Letra B, a escolha de uma palavra errada que não existe no léxico na língua portuguesa? Não. A gente pode usar. Está irritado, ele usou ali. Jossa, a pessoa consegue entender. Ainda que de uma maneira mais informal, mas consegue. Letra C, a força expressiva do personagem para se referir a algo complicado, ruim no contexto da tirinha? Sim. Gabarito, letra C. Letra D, a dificuldade do personagem para compreender a situação comunicativa em que está inserido? Não, gente. Ele entende completamente a situação que ele está inserido, não tem dificuldade nenhuma. Ele está apenas ali reclamando do barulho do celular. Então, letra D não pode ser o gabarito. Ok? Só para voltar aqui na número 9, para eu falar rapidamente das figuras de linguagem, para explicar para vocês. Antítese, gente, tem que ter ali uma oposição de ideias no campo do possível. Personificação, já expliquei, não é? Atribuir características humanas a seres inanimados. Metáfora, comparação implícita, ele é um leão no trabalho. Não é? Tem uma comparação ali sem o conectivo com. Metáfora. Gradação pode ser no sentido crescente, de fatos ocorrerem de forma crescente ou decrescente. Ok? Ele nasceu, viveu, se reproduziu e morreu. Ok? Ele perdeu, jogou, se preparou e deu tudo errado. De uma forma mais decrescente. Hipérbole, exagero. Paradoxo é no campo do impossível. O som, o barulho, o silêncio ensurdecedor. Gente,
O silêncio não pode ser ensurdecedor. O silêncio ele não tem barulho, mas você pode falar poeticamente. Então, paradoxo é um campo do impossível. E a hipérbole já expliquei, que é o exagero, e a personificação também já acabei de falar. Fechamos? Fechamos, né? Pessoal, seguinte, antes de ir embora, vou pedir para vocês, com todo carinho, contribuir com o meu trabalho, e não custa absolutamente nada. Pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, que é muito importante para o trabalho da Audiência Carioca. Estamos crescendo aqui no YouTube, mas é preciso que você apoie de graça, tá certo? Lembrando que o material desta prova vai estar no campo aqui de descrição para você baixar e poder fazer com a gente esse vídeo. Temos outras provas do Cefet aqui, tá? Temos uma aba só de Cefet. Deixa eu mostrar para vocês, ó. E eu vou colocar outros conteúdos para vocês depois, ao longo desses dias. Aos poucos, estou preparando agora um conteúdo de crase, ó. Você vai aqui em playlists, ó. E você vai numa parte só de Cefet, ó. E aqui, ó, temos prova, temos comentando edital, figuras de linguagem, simulado, classe de palavras, prova do Cefet corrigida, tá vendo? Tudo aqui na lateral, redação, aqui a redação também. Enfim, este sou eu aí falando com vocês. Fechado? É isso, pessoal. Instagram, @prof. Eduardo Moura, Facebook Português com Eduardo Moura. Acesse também o nosso canal no WhatsApp e receba o nosso conteúdo. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Desculpe pela voz. Está melhorando. Tem um processo de gripe. Mas é isso. Um beijo a todos. Fiquem ligados. Até a próxima.